Sexta-feira, 22 de agosto de 2025, dia do folclore. E você confere no seu Rede Alto Tietê News. Ataque à bomba em base militar na Colômbia deixa 18 mortos. Tiroteio em Mogi das Cruzes. E tem seu resenha na rede para falar dos classificados na Libertadores. Está no ar do seu jornal. Clima de guerra na Colômbia. Olha só, gente, ataques deixam pelo menos 18 mortos em Cali e Antioquia. O presidente Petro ele classificou o dia como dia de morte. Um ataque com explosivos contra uma base militar em Cali e a queda de um helicóptero policial em Amalfi, Antioquia. Segundo as autoridades, 6 civis morreram em Cali e 12 policiais em Antioquia. Pelo menos 65 pessoas ficaram feridas no ataque em Cali. O presidente Gustavo Petro atribuiu os ataques a dissidências da Farc e ao Estado-Maior Central, EMC. O ministro da Defesa culpou o Clã do Golfo pelo ataque ao helicóptero. Nenhum grupo assumiu a autoria. O ataque em Cali foi realizado com cilindros-bomba perto da base aérea Marco Fidel Soares, no norte da cidade. Edifícios foram evacuados, ruas bloqueadas e uma van com explosivos foi localizada, mas sem carga ativa. O prefeito Alejandro Héder ofereceu recompensa de até 400 milhões de pesos, que equivale mais ou menos a 545 mil reais, por informações sobre os autores. Em Amalfi, o helicóptero que foi atacado enquanto apoiava uma operação contra plantações ilícitas. O diretor-geral da polícia classificou a ação como terrorista. A escalada de violência levanta dúvidas sobre a política de paz total do governo Petro, que busca diálogo com grupos armados como Farc, ELN e o Clã do Golfo. Opositores acusam o governo de fracasso na segurança e de proteger criminosos. Nos últimos meses, o país registrou confrontos armados em várias regiões, como Cauca, Catatumbo e Córdoba, com centenas de mortes e milhares de desalojados. A tensão política também cresce após o assassinato do senador Miguel Uribe Turbay em junho, o primeiro de um líder político em 3 décadas. Faltando menos de um ano para as eleições, a segurança se torna o principal tema no debate político na Colômbia. Agora vamos vir aqui para o Brasil. A influenciadora Maria Caroline Campos Ferreira, conhecida como Carol Digital, foi presa, gente, hoje em Araguaína, no Tocantins. Segundo a Polícia Civil, ela é suspeita de participação em esquema de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular. O que está tendo de influencer preso ou envolvido aí nessas operações de jogos de azar não é brincadeira, né? A operação batizada de Fraus cumpre 23 mandados de busca e apreensão autorizados pela primeira vara criminal da cidade. De acordo com as investigações, Carol usava o perfil nas redes sociais, onde tem mais de 1,5 milhão de seguidores, para promover apostas ilegais em parceria com diversas casas do setor. O companheiro dela também foi preso na ação. A operação é conduzida pela Draco e pela primeira DEIC de Palmas, com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e da ADAPEC, a Agência de Defesa Agropecuária. Em Mogi das Cruzes, na noite de ontem, uma troca de tiros terminou com 2 suspeitos presos e 1 morto. Durante o patrulhamento, a Polícia Militar recebeu informações sobre o veículo envolvido em um sequestro, cujo dono era procurado pela Justiça. A equipe da Rocan localizou o carro na Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira e deu ordem de parada, que foi ignorada. O veículo fugiu e se chocou contra o comércio no cruzamento das ruas Deodato Wertheimer e Nilo Peçanha. 3 criminosos saíram do carro, 2 deles armados, e tentaram fugir a pé. Um deles chegou a ameaçar os policiais, dizendo que se aproximassem, iriam tomar. Houve troca de tiros e um dos criminosos foi preso após tentar fugir por uma viela até o rio. Ele se rendeu e foi socorrido com ferimento na perna. Perto do carro onde ele tinha se escondido, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com 5 munições deflagradas e uma picotada. O segundo suspeito também foi detido por outro policial. Já o terceiro, que tinha fugido, foi encontrado em um córrego na rua Ipiranga, atirou contra os policiais e acabou sendo morto no confronto. A vítima do sequestro, um idoso de 73 anos, diz ter sido agredida e forçada a fazer várias transferências bancárias sem saber o valor total. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.
Itaquá Rodeio Fest está chegando e os motoristas de aplicativo têm até 3 de setembro para garantir acesso ao corredor exclusivo. É diferente, presta atenção. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Itaquá abriu um cadastro para esses motoristas de aplicativo utilizarem o corredor exclusivo na Estrada Governador Mário Covas Júnior durante o rodeio. As inscrições vão até o dia 3 e devem ser feitas presencialmente na rua Ali Ramud, número 42, no bairro Alpes de Itaquá, de segunda a sexta-feira, das 8 às 4. É necessário apresentar a CNH física, o documento do veículo e comprovante de atuação como motorista de aplicativo. O rodeio acontece dia 5, 6, 7, 12 e 13 de setembro. Segundo a Prefeitura, a medida visa organizar o tráfego, melhorar a fluidez e garantir mais segurança para quem trabalha e para quem vai ao evento. A gente vai ver muitas vezes motoristas que dizem ser de aplicativo, aqueles taxistas, né? Então é bom se cadastrar. O prefeito Eduardo Boigues destacou que a organização do trânsito é parte essencial do planejamento para receber a população e os visitantes com conforto e segurança. E no próximo bloco você confere detalhes da apresentação da Orquestra de Guarulhos. E também tem o Dr. Bactéria. É rapidinho, já estou de volta com o seu jornal. A primavera-verão já chegou aqui na Leia Fashion. E tudo que há de mais moderno do mundo da moda você já encontra aqui nas araras da Leia Fashion em Suzano. Vem ver comigo! A primavera-verão esse ano está candy color, romântica e atemporal. Rosé, bege, amarelo, azul claro e o hit da estação, branco. E olhem só a delicadeza desses looks, ó, riqueza em cada detalhe. Olha essa camisa bordada, tudo muito clássico e muito romântico. E uma outra tendência também são as estampas frutais. Olhem só isso, gente. Ó, de cereja, tem também de abacaxi, tudo muito romântico, ó, com babado. Incrível. Isso aqui, ó, só Leia Fashion. Vestidos de festa? Do 38 ao 52 você também encontra aqui, dos mais clássicos até os mais modernos. Acessórios como brincos, pulseiras, colares, cintos e muito mais. Para mais informações, acesse o telefone aí na sua tela. E é isso, a primavera chegou com tudo. E pensou em moda? Pensou em Leia Fashion, vestindo mulheres reais. Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do Agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. A Orquestra de Guarulhos apresenta obras de Brahms no Teatro Adamastor nesse domingo. O Teatro Adamastor ele fica na Avenida Monteiro Lobato, número 734, no bairro Macedo. E ele recebe essa orquestra sinfônica a partir das 4 da tarde. Com entrada gratuita, o concerto tem direção artística do maestro Marcelo Mendonça e regência de Renan Vitoriano. No repertório, 2 grandes obras de Johannes Brahms, Sinfonia número 1 e Concerto Duplo para Violino e Violoncelo, e Lá Menor, Opus 102. Os solistas são Ariel Sanches no violino e Rafael Cesário no violoncelo. A apresentação integra a temporada 2025 da Orquestra de Guarulhos. A programação completa está disponível no site guarulhos.sp.gov.br/agenda. Vale muito a pena prestigiar, que são músicas muito bonitas e a Orquestra de Guarulhos merece aí todo o esplendor do guarulhense, certo? E por falar em Guarulhos, olha, o apresentador Cláudio Luve, do programa Gestão em Pauta, da Rede Alto-GT do nosso estúdio lá em Guarulhos, esteve nessa semana cobrindo o CONAR RH, o Congresso Nacional de Recursos Humanos. O evento é considerado o maior da feira de RH da América Latina e a segunda maior do mundo, organizado pela ABRH Brasil, sob a gestão de Leila Nascimento, presidente da diretoria executiva, e Paulo Sardinha, presidente do Conselho Deliberativo.
O congresso reuniu palestrantes nacionais e internacionais, trazendo debates sobre gestão de pessoas, tendências e inovação em RH. Além das palestras, o público pôde visitar os estandes de grandes empresas, conhecer novas ferramentas, soluções e serviços para o setor. A Rede Alto Tietê é a sua emissora cobrindo feiras e congressos de destaque nacional e mundial. Agora vamos falar da Pai de Suzano. Olha só, ela celebrou 47 anos com presença do prefeito e da primeira-dama. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Suzano completou esses 47 anos ontem, dia 21 de agosto, em uma solenidade realizada na sede mesmo da instituição, lá no bairro Vila Costa. O prefeito Pedro Ixi e a primeira-dama Débora Raful participaram da comemoração e destacaram a importância do trabalho desenvolvido pela PAI no município. A presidente da instituição, Silmara dos Reis, recepcionou os convidados e apresentou iniciativas como oficinas para mães em situação de vulnerabilidade, inclusão digital e esportes adaptados. Débora Ixi destacou que a PAI começou com apenas 15 pessoas e hoje atende 350, transformando vidas com inclusão e oportunidades. O prefeito ressaltou a importância da parceria com a entidade, que segue oferecendo atendimento especializado e acolhimento à população. Também estiveram presentes o presidente da Câmara, Arthur Takayama, secretários municipais, vereadores e ex-primeiras-damas do município. Agora vamos falar de previsão do tempo, que quem sim gosta de calor se deliciou esses dias, né? Hoje não foi diferente, o dia amanheceu ensolarado com clima fresco. Tarde as temperaturas subiram e não tivemos chuva. Vamos ver como fica o tempo para o seu final de semana. No sábado o dia começa com céu claro e clima fresco. À tarde as temperaturas tendem a subir. Já no domingo as temperaturas vão ficar um pouquinho mais baixas, com tempo parcialmente nublado. Mínima de 14 graus e máxima de 21 em Suzano. E mínima de 13 graus e máxima de 23 em Arujá. Hoje o Dr. Bactéria fala sobre bolor em alimentos. Dr. Bactéria, eu posso dar uma limpadinha aí no meu alimento se ele estiver embolorado e consumir? Como é que é? Conta pra gente. Sabe aquele pão de forma que você colocou em cima da geladeira? Né? E você foi passar um tempo, você esqueceu ele lá. Sei lá. Na hora que você vai utilizar, tem umas 3 ou 4 fatias emboloradas. Né? Dá para comer? Vamos fazer torrada? Claro que não dá, né, gente? Tá? Com relação a pão de forma, não tem o que fazer. Você tem que jogar todo o pão de forma fora. Por quê? O problema do bolor não é você comer o bolor em si. Você come bolor, não come? Eu como bolor? Claro que come. Você não come queijo Roquefort, queijo gorgonzola, queijo camembert, né? Aquela coisa azulada, aquela coisa esbranquiçada que tem em cima dele, ou dentro, aquilo é bolor. Meu Deus, comendo bolor, vou morrer. Não vai morrer, não. Você teria problema para você se esses fungos, esse bolor, produzisse toxinas, que são as micotoxinas, né? Só que desses queijos não produzem. Já em laboratório já foram isolados e viu que esses fungos que estão nesses queijos não produzem toxina de maneira alguma, né? Agora, esse que está no seu pão, será que ele produz toxina? Né? Vai saber, né, gente? Tá, na dúvida, tem que jogar fora. E muitas dessas toxinas, elas, além de te dar um problema de diarreia, de vômito, de uma intoxicação alimentar, eles podem, principalmente, olha, você vai assustar, né? Mas eles são oncogênicos. O que é isso? Dão câncer hepático. Dão câncer hepático. Então, vai ter um problema a tempo de futuro. Então, o que aconteceu? Pão embolorou, tem que jogar tudo fora. Jogar tudo fora. Ah, mas tem um pão de forma que até uma pessoa que apresenta programas aqui, ela está me falando que, poxa vida, hoje em dia a gente compra pão de forma, né, e demora para embolorar. Né? Por que será que demora para embolorar? Né? São substâncias que são colocadas sobre esse pão. Exatamente. Existe uma substância, por exemplo, o propionato de cálcio. Né? É pulverizado, que são as substâncias que vão evitar o crescimento de bolores. Né? Agora, tudo tem limite, né, gente? Tudo tem limite. A gente espera que existe toda uma Secretaria da Saúde que fiscaliza esses limites, né, para não serem colocados acima dos limites permitidos por lei, mas que eles seguram bolores, sim. E no caso de uma fruta que bolorou, depende da fruta. Né? Se for um morango que está quase tomado por bolor, você joga fora aquele morango. E os outros da caixa? Não é necessário.
não é necessário. Basta lavar e higienizar com 1 litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, deixa por 10 minutinhos, depois lava de novo. Uma mão desse tamanho, uma mão, de um olho de bolor, né? Pode jogar, vai jogar fora uma mão todo? Não. Isso você pode reutilizar desde que você tire o olhinho, aquele bolorzinho que está, né? Mas veja bem, tem gente que faz uma verdadeira operação cirúrgica, pega a pontinha da faca, só tira o bolorzinho lá, né, para economizar. Não, você não pode, né? Você tem que tirar pelo menos 2 dedos em volta desse bolor, né? Não só para o lado, como para dentro também. Você corta e joga fora esse pedaço que está com bolor. Então tudo vai depender do bom senso realmente, né? Pepino embolorou, tem que jogar fora. Tem algumas frutas que você dá para utilizar, outras não dá. Tomate, embolorou, joga fora. Essas frutas quase unitárias pequenas, embolorou, tem que jogar fora. Agora uma fruta grande daria para você utilizar, desde que você, o que eu falei para vocês, 2 dedos em volta desse bolor. Por quê? Porque mesmo que esse bolor esteja, ele pode ter produzido alguma toxina. A penetração não é tão grande no caso de uma fruta, que é diferente do pão, né? Pão, gente, pão embolorou, tem que jogar fora. Não tem muito o que fazer, né? Alguns bolos também podem embolorar, dependendo do tempo, né? Tanto que bolos cremosos tem que colocar na geladeira. Bolos com creme, bolos com chantilly, vai para a geladeira. Estou falando mais daqueles bolos secos, né? Ou mesmo pães que você deixa e começa a embolorar. No caso desses pães e bolos, embolorou, não tem o que fazer, gente, tá? Mas os queijinhos que tem esse bolor, que são altamente controláveis, que não produzem toxina, camembert, roquefort, gorgonzola, pode comer à vontade. Eu, por exemplo, eu adoro. E no próximo bloco tem os gols e resultados das oitavas de final da Libertadores, jogos do Suzano Vôlei e do Mogi Basquete. Já já eu tô de volta com o Lucas e muito resenha na rede para você. Cuide do seu bem maior, cuide dos seus olhos e da sua visão aqui no Hospital de Olhos Alto Tietê. E para a gente cuidar aí dos olhos, tem uns cuidados básicos que são essenciais para a saúde dos olhos. Você evitar de coçar, manter a lubrificação, o uso excessivo de telas também pode atrapalhar, usar óculos somente com proteção UV e manter uma alimentação rica em vitamina A. E é claro que a realização dos exames também não podem faltar. E aqui no Hospital de Olhos você encontra a mais alta tecnologia para alguns exames específicos, como mapeamento de retina, retinografia, microscopia especular e entre outros exames. Inclusive agora estão aceitando os convênios Bradesco, MedService, Omint, Skill e Keep. E aqui você tem os cuidados da melhor maneira possível. Cuide do seu bem maior, cuide dos seus olhos aqui no Hospital de Olhos. Olha só que bacana esse outdoor digital. Eu vou anunciar a minha empresa. São mais de 2.000 vezes por mês que ela vai aparecer aqui. A vantagem desse painel é que fica em uma das ruas principais de Suzano. São milhares de pessoas passando por dia, tem semáforo perto, ponto de ônibus, prefeitura e mercado trazendo muita visibilidade. Eu andei me informando e os preços são super acessíveis. Eu tenho certeza que você não vai querer deixar a sua empresa escondida por aí. Eu aprendi faz muito tempo que a propaganda é a alma do negócio. Então já entre em contato pelo telefone que está aqui na sua tela e eu tenho certeza que o painel da Baruel vai te surpreender. E a gente já tá de volta e não tá nem perdendo tempo, o Lucas já aqui. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, Manu. Lucas, para quem gosta de esporte de todo tipo, hoje a gente vai falar muito, né? Hoje o Resenha na Rede está recheado. Não é só futebol, o pessoal que curte também vôlei, curte basquete. A gente trouxe informações aqui do Suzano, do Mogi, mas vamos começar pelo tradicional, né? Por partes, né? Começando Futebol. ali, exato, pela Libertadores, oitavas de final concluídas com sucesso. E olha, temos 3 brasileiros remanescentes na disputa ainda, viu?
Na terça-feira, o São Paulo se classificou empatando com o Atlético Nacional em 1-1 no Morumbi. O tricolor saiu na frente logo aos 3 minutos, com André Silva. Quando tudo parecia estar se encaminhando para um amasso ali de São Paulo em casa, uma classificação tranquila, o tricolor sofreu o empate com cobrança de pênalti de Alfredo Morelos, ele mesmo, jogador que teve passagem pelo Santos, brilhou no Rangers da Escócia, foi ele o responsável por converter a penalidade. E aí, mesmo com a expulsão de um jogador do Atlético Nacional, a partida se manteve no 1-1. São Paulo demorou ali para assustar, não levou muito perigo e foi para os pênaltis. Nos pênaltis, a equipe colombiana inaugurou aí a disputa, já desperdiçando a cobrança com o Uribe. Depois, pelo lado São Paulino, Marcos Antônio foi quem mandou na trave. E aí a tensão voltou. Já no último pênalti ali, né, no terceiro pênalti da equipe colombiana, Pinestrosa, um dos principais jogadores deles, acabou perdendo. O Cédric Soares foi para a cobrança ali no último pênalti de São Paulo, converteu e só correu para o abraço. Tricolor, apesar desse sufoco, passou e agora enfrentará a LDU nas quartas de final. Foi um jogo emocionante que você falou, Exato. né? Foi sufoco. O pessoal ali estava assim, teve São Paulino que achou que não ia passar e tudo mais. Sim. Principalmente quando foi para os pênaltis, eu não sei se vem a lembrança ali da Copa do Brasil, né? Que cobranças muito mal feitas, mas o outro time acabou perdendo, né? Algumas Exato. chances aí. E o São Paulo acabou passando, né? Exatamente. E olha, vale destacar que o Atlético Nacional no jogo de ida teve muitas chances de gol, né? Desperdiçou 2 pênaltis, o primeiro chutou para fora, o segundo o Rafael pegou, o mesmo cobrador, inclusive foi o atleta que foi expulso nessa partida de terça-feira contra o São Paulo, agora me fugiu o nome dele, mas o São Paulo contou com essa sorte, né? Vamos dizer assim, e aí a competência na hora dos pênaltis para assegurar essa classificação. Sem dúvida nenhuma, o Rafael já vinha sendo destaque já há alguns anos e agora se consolida ainda mais como um dos pilares desse time de São Paulo, que brilhou pegando pênalti no tempo normal no jogo de ida e depois também nas cobranças ali conseguiu fazer de tudo para ajudar o São Paulo a passar. Mas assim, apesar do susto, não foi só o São Paulo que riu à toa, né? Porque quinta-feira teve jogo também, Exatamente, né? Tivemos ali um jogo em ritmo de treino no Allianz Sim, Parque, viu, foi. mano? Palmeiras entrou em campo às 9h30 da noite para enfrentar o Universitário do Peru. E olha, depois de vencer o jogo de ida por 4-0, o Verdão só passeou ali, administrou, ficou no 0-0, um 0-0 morno, né? E apesar disso, o Abel mandou a campo uma escalação ali com base titular, viu? Mas mesmo com esses nomes, o Palmeiras pouco ofereceu perigo na frente, deu um chute só no gol, mas também não sofreu muito. Então o Palmeiras, apesar de ter se classificado, tem ali uma estatística negativa, né? Que perdeu os 100% de aproveitamento na competição. O Palmeiras tinha ganho todos os jogos até o momento, mas avançou ali tranquilo com os 4-0, né? Ele fez o serviço dele no primeiro jogo para se garantir bem. Assim, não que o seu rival não tivesse chance, né? Exato. Mas assim, ia ser muito difícil. Mas eu achei que pelo menos um golzinho ou 2 teria ali pro placar ali para passar bem. Exatamente. Quando você vê o resultado do jogo de ida, o que você pensa é aquele jogo que o pai pega o filho assim, pega a família, não, vamos pro estádio porque vai ser goleada, não vai ter briga, vai estar tranquilo. E acabou vendo um 0-0. Mas assim, eu não sei, pode ter sido o Abel, apesar de ter escalado ali uma base titular, mas talvez orientou aos próprios jogadores a se preservarem. Às vezes. Né? Não forçar muito jogado para não se machucar. Talvez foi alguma orientação que foi dada e eles, como você falou, administraram 0-0. Exatamente. Ficou assim. Então, Manu, a gente vê meio recorrente esse negócio do Palmeiras, às vezes, fazer o resultado no primeiro jogo, não vencer o segundo em casa, só ficar ali no empate. Porque o Palmeiras não ganha um jogo de mata-mata em casa, ali no Allianz Parque, há 3 anos. Nossa, muito Então, tempo. muitas vezes o Palmeiras vence fora de casa, chega em casa só administra, ou então acaba não conseguindo reverter, né? Que foi o caso de algumas eliminações recentes. Tem isso também, né? Porém, o que importa é que o Verdão passou e aí vai enfrentar o River Plate na próxima fase, mano.
Então, eu acho que ele tem tá numa... história nesse confronto. O LDU é um time ali, né? Mas eu acho que ele tá numa situação mais difícil que São Paulo. Olha, eu acho que serão 2 jogos bem complicados, viu, Manu? Eles têm que abrir o olho. O River, apesar de estar mais ou menos ter passado nos pênaltis, ainda é o River Plate. A gente sabe do histórico do confronto ali contra o Palmeiras. Pelo lado do São Paulo, tem aquela eliminação recente, em 2023, nas quartas de final da Sul-Americana, que a LDU eliminou o São Paulo em pleno Morumbi. LDU também é uma pedrinha. Exatamente, no sapato, eliminou o Botafogo agora. Por pouco a gente não tem a reedição das quartas de final do ano passado, que foi Botafogo e São Paulo. Botafogo ganhou o primeiro jogo ali de 1-0, chegou no Equador ontem, perdeu por 2-0. Então, são jogos aí que tendem a elevar o ânimo, né, das torcidas, elevar aquele nível de tensão. E olha, ainda reserva mais emoção para os torcedores, porque quem passar desses confrontos vai se enfrentar. Ou seja, poderemos ter um São Paulo e Palmeiras na semifinal do Libertadores. Uma semifinal brasileira, né? Exatamente. Bom, vamos agora alegrar a vida de quem não está no Libertadores e falar de Brasileirão, que o Brasileirão continua, né? Exatamente. Olha, alegrar não sei se a gente vai conseguir por conta dos times, viu? Porque tem muito time em situação complicada, mas aí é com eles, né? Já no domingo teremos 2 jogos ali às 4 da tarde. Primeiro temos Bahia e Santos se enfrentando na Arena Fonte Nova. Exato, Bahia vem embalado, Santos em crise, jogo para ficar de olho. Também às 4 da tarde, Vasco e Corinthians se enfrentam em São Januário. Mais um duelo dos desesperados aí, porque o Vasco perdeu um jogo atrasado para o Juventude e agora quer retomar o caminho das vitórias. Depois, no domingo também, às 8h30 da noite, São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentam no Morumbi. E aí, na segunda-feira, para fechar a rodada para os gigantes paulistas, temos Palmeiras e Sport no Allianz Parque. Agora mais tranquilo. Palmeiras ali na caça ao líder, o Sport numa situação praticamente irreversível, né? Por mais que falte bastante, é muito difícil o Sport sair dessa. Porque não tem que correr, por isso que a gente sempre, desde a primeira rodada do Brasileirão, a gente fala da importância desses pontos. Exatamente. Né? Porque vai chegando aí da metade a segundo turno, aí é mais difícil de recuperar. Pois é, e o que a gente falou ali, se o Vasco, por sua vez, está tentando reencontrar o caminho das vitórias, o Corinthians não sabe o que é vencer desde o jogo contra o Ceará do Brasileirão. Então, vive uma situação complicada, não ganha fora de casa, não ganha dentro de casa e vai tentar aí, fora de casa, né, no São Januário, com a torcida do Vasco presente, conseguir esses 3 pontos que não vem tem um tempo e com o time desfalcado. Vamos ver, né? Olha, vamos deixar agora o futebol ali guardadinho. Exato. Assim, porque o assunto é vôlei. Suzano Vôlei, né? Exatamente. Olha só, nesse sábado, Suzano Vôlei estreia no Campeonato Paulista às 6 da tarde, enfrentando o Mogi Vôlei. Então, um jogo que acontece na Arena Suzano. Teremos aí essa estreia na temporada com a torcida presente. Suzano Vôlei, a gente falou nessa semana, né, dessa repaginada, tá de elenco novo, técnico novo, já tem uniformes novos para a temporada. A Rede GT esteve presente aí no lançamento, toda a apresentação dos jogadores. Tem jogadores remanescentes aí que vem, tem gente nova aí pro time também. Mas olha, é um time que promete. Exatamente, é um time até que o técnico estava comentando dessa mescla, né, de experiência com a juventude de alguns atletas. Então, é uma liga que pode, né, dar bom para o Suzano. O capitão do Suzano Vôlei tem 45 anos. Sim, ele tem muita história com a camisa do Suzano, né? Esteve já desde a época ali do final de 90 e tal, então ele conhece muito bem o Suzano. O Riad também é um jogador aí mais veterano. Exato. Tudo. E aí vai mesclar aí com os jogadores mais novos, mas que já estão no time. E o pessoal até brincou que o jogo de sábado já é um derby, né? Exatamente, né? Mogi Vôlei e o Suzano Vôlei, um clássico aí para acompanhar. O pessoal do Suzano Vôlei vai se dar bem porque o jogo na arena, né? Exato, então vai ter esse benefício, né, de ter sua torcida ao seu lado, mas vai ser interessante para ver esse clássico regional aqui, Mogi retomando as atividades, né? É um projeto recente do Mogi Vôlei, foi retomado esse ano, então curioso para ver como é que vai ser. Na segunda-feira a gente comenta certinho pro pessoal o resultado.
Bom, mas quem não gosta muito de vôlei, né? Tem uma opção aí no mesmo horário que é o basquete, né? Exatamente, Manu. Também no sábado, a equipe mogiana entra em quadra para enfrentar o Rio Claro. O jogo acontece fora de casa. O Mogi Basquete vem na 5ª colocação do Campeonato Paulista, com 3 vitórias e 2 derrotas. E vem de uma vitória fora de casa sobre o Paulistano. Uma boa vitória da equipe do Mogi, que vem chamando atenção nesse início de campeonato, viu? Olha, a gente torce muito, porque, né, nós sempre, Exato. assim, comemorando quando tem, às vezes, 2 vitórias seguidas, pega e embala as vitórias. Vamos ver se vai casar do Suzano Vôlei e do Mogi Basquete, quando um ganhar, o outro ganhar. Exato, também. a gente comentava bastante aqui isso. Vamos ver como é que vai ser, mas, assim, é uma chance legal, o Mogi Basquete deu uma reestruturada. Sim. Então tem forte. chances aí de ganhar fora de casa. Eu também aposto, né, nessa vitória do Mogi Basquete. E aí na segunda-feira a gente traz o resultado. Muito. Aí sim, teremos o Mogi jogando diante da sua torcida, mas na segunda-feira eu passo os detalhes. E a gente, claro, vai atualizando tudo sobre o vôlei, sobre o basquete e sobre o Brasileirão, que teremos jogos também nesse final de semana. Isso, e todos os esportes aí que tiverem, a gente sempre comenta aqui no seu Redial Tietê. Lucas, segunda-feira, então, novidade e comentário aí pro pessoal de casa, Com certo? certeza, Manu. E a gente fica por aqui, uma ótima noite para vocês. Essas notícias que a gente falou aqui, você pode conferir lá no nosso portal. No YouTube da TV tem a programação da Redial Tietê, porque, né, Lucas, para quem não tem a Claro, pelo canal Sim. 527, pode assistir na Redial Tietê lá no YouTube, né? Exatamente. Isso. E se você quiser saber os bastidores, tem Instagram da TV, né? Sim, @RedeAutoTietê, você acompanha tudo que a gente faz aqui, né, nos bastidores. Isso. Tem ali também a programação e os lembretes do seu jornal com os principais temas. Com certeza. Até mais.